E aí pessoal, beleza? Eu sou o Bruno Shiraishi e nesse vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a como se apresentar em japonês, seja no contexto de entrevista de emprego, ou numa escola de idiomas, ou num contexto informal onde você conhece pessoas por aí, ok? Eu vou ensinar as principais palavras que se utiliza nesse primeiro encontro, né? Nesse primeiro contato aí com o nativo, beleza? Então continua nesse vídeo aqui e bora lá! Bom, pessoal, a coisa mais comum no Japão, quando você chega lá, é você aprender a se apresentar. Seja você trabalhando em uma fábrica, ou seja como turista, ou seja lá qual for o motivo, uma das primeiras palavras que a gente aprende, uma das primeiras frases, é aprender a se apresentar. E a responder também as perguntas mais comuns que os japoneses fazem assim, num primeiro contato. Então vamos aprender aqui, ó. Apresentação em japonês se chama shoukai. Shoukai significa apresentação, se apresentar, né? Então, quando você escutar essa palavra shoukai, já sabe que está falando algo sobre apresentação, se apresentar. Lá no Japão, algumas vezes a gente faz aula de Nihongo nas prefeituras lá, né? E geralmente os japoneses lá pedem para os estrangeiros se apresentar, né? Então a gente fica com um pouco de vergonha, um pouco de insegurança, assim, pois quem não domina muito bem a língua, assim, é normal se sentir assim. Então essas palavrinhas aqui podem te ajudar nesse primeiro contato aí com a língua. Então vamos lá. Hajimemashite. Hajimemashite significa prazer em conhecê-lo. Uma outra palavra que eles utilizam também é yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Dependendo do contexto, ela pode significar conto com você, cuide de mim, mas num primeiro contato assim, ela traz essa ideia de prazer em conhecê-lo. Ela significa isso, né? Você pode utilizar também as duas palavras. Um exemplo, Hajimemashite, Bruno desu, yoroshiku onegai shimasu. Você se apresentou, você falou prazer em conhecê-lo, me chamo Bruno, e yoroshiku onegai shimasu, tipo, conto com vocês, cuide de mim. Nesse contexto de primeiro contato com a língua, você vai estar falando Hajimemashite, Bruno desu, o seu nome, yoroshiku onegai shimasu. Tipo, conto com vocês para me ajudar aqui nesse aprender a língua. Vamos supor que você está numa escola de japonês, né? Você vai usar essa daqui. Numa fábrica é a mesma coisa. Geralmente nas fábricas tem os tantosha lá, né, que são os responsáveis que eles auxiliam você nesse primeiro contato ali com os chefes ali, né, ou com o responsável da empresa, né. Mas você pode também se apresentar. Hajimemashite, Bruno desu, seu nome. Yoroshiku onegai shimasu. Ok? Então, esse primeiro contato aqui é bem simples. Você vai usar Hajimemashite, você pode só usar Hajimemashite, somente falar isso daí, sem problema nenhum. Yoroshiku onegai shimasu. Se o japonês falar Yoroshiku onegai shimasu, você pode responder a mesma coisa, Yoroshiku onegai shimasu, sem problema nenhum, tá bom? Bom, se alguém perguntar o seu nome, ou se você quiser perguntar o nome de alguém, você vai utilizar a frase Onamai wa nan desu ka? Onamai wa nan desu ka? Se alguém perguntar isso para você, Onamai, está perguntando o nome, qual o seu nome? Você pode responder de duas maneiras. De uma maneira mais educada, você vai responder Watashi wa, o seu nome, desu. Por exemplo, Watashi wa Bruno desu. Você pode responder tanto desu como desu. É a mesma coisa, tá bom? Então, Watashi wa Bruno desu. Ou você pode responder simplesmente Bruno desu. Onamai wa nan desu ka? Qual que é o seu nome? Bruno desu. Também é uma resposta mais informal, mas ela não é tão informal assim. Você pode responder tranquilamente, somente isso. Bruno desu. O seu nome e o desu. Significa sou Bruno, ok? A outra, eu me chamo Bruno. Watashi wa Bruno desu. Eu me chamo Bruno. E a resposta mais informal, que é mais curta, que você pode também falar sem problema, que é mais fácil também, né? Bruno desu. Sou o Bruno. Bem simples, né? Falando sobre sua terra natal. Geralmente eles perguntam isso daí mais num contexto assim de escola, quando você vai
estudar, ou quando você está falando com um amigo, quando você está falando com um colega de trabalho. Geralmente eles perguntam isso daí num primeiro contato, que você está conhecendo as pessoas ali pela primeira vez, né? Geralmente eles perguntam, Doko kara kimashita ka? Na fábrica, quando você está fazendo a entrevista, eles podem perguntar isso daí também. Porém, como eles já têm toda a sua ficha, eles já sabem de onde você é, qual que é o seu nome. Então, geralmente eles não fazem tanta pergunta assim numa entrevista de emprego, assim, né? A não ser que eles querem ver o seu nível de japonês, né? Algumas fábricas, eles conversam com você mesmo para saber qual que é o seu nível. E então, eles vão fazer pergunta que, a maioria das vezes, eles já sabem a resposta, mas eles querem saber se você entende e tudo mais, né? Então, eles podem utilizar o Doko kara kimashita ka? Doko kara kimashita ka? Significa da onde você veio. Você pode responder Burajiru kara kimashita. Burajiru kara kimashita. Venho do Brasil. Eles podem perguntar também Burajiru wa doko ni sundeimasu ka? Burajiru wa doko ni sundeimasu ka? Onde você mora no Brasil? Você pode responder São Paulo no inaka ni sundeimasu. São Paulo no inaka ni sundeimasu. Moro no interior de São Paulo. Ou você pode simplesmente responder São Paulo no inaka. São Paulo no inaka. Tipo que você mora no interior de São Paulo. Então, uma dica aqui é você pegar as palavrinhas chaves, né? Aqui, ó, doko. Doko é onde, né? Doko kara. Kara é uma partícula de ponto de partida, né? Kimashita ka. Terminou com K, ele está fazendo uma pergunta. Kimasu, da onde você veio? Então, você vai pegar ó, doko é onde, kimashita ka. Então está perguntando onde veio, de onde eu vim. Então aí você vai pegar duas palavras-chave, você vai entender o contexto ali da frase ali, do que o japonês estiver te perguntando. Aí, se ele perguntar também, Burajiru wa doko ni sundeimasu ka? Aí você já respondeu que você veio do Brasil, aí ele vai falar Burajiru, doko. Você vai pegar as palavras-chave aqui, ó. Sunde imasu ka? Sunde é onde você mora. Então, onde você mora no Brasil. Então, doko você já sabe que significa onde. Burajiru é Brasil. Sunde. Sunde é de morar. Então, imasu ka? Então, ele está fazendo uma pergunta. Acabou com K, está fazendo uma pergunta. Onde você mora no Brasil? Aí você vai falar, se você mora no interior de São Paulo, São Paulo no inaka. São Paulo no inaka. Inaka é interior. Então, você vai aprendendo algumas palavras-chave para você conseguir ter uma conversa ali inicial. Beleza? Quanto mais você usar isso daqui, mais você vai internalizar. Então, você pode ter essa primeira conversa numa escola de idiomas, você pode ter essa conversa numa entrevista de trabalho, você pode ter essa conversa com os primeiros colegas ali, tanto na escola quanto no trabalho. Então, geralmente os japoneses fazem esse tipo de pergunta, tanto na escola, tanto em entrevista, quanto os colegas de trabalho. Então, são perguntas assim bem comuns que eles costumam fazer. Então, você aprendendo essas perguntas aqui e as respostas, fica mais fácil você conseguir se comunicar e você conseguir se expressar, né? Outra coisa muito comum que eles perguntam também é sobre sua idade, né? Eles perguntam assim: Não sai desu ka? Não sai desu ka? Qual sua idade? Aí você vai ter que aprender os números, né? Pelo menos você aprendendo a falar a sua idade, já fica mais fácil para você se comunicar. Um exemplo aqui, ó. 32 sai desu. 32 sai desu. 32 significa 32. Sai está se referindo à idade e o desu é para a resposta ficar mais educada, né? Então, tenho 32 anos de idade. Se você tiver 20, 20 sai desu. 20 sai desu. Tenho 20 anos. Ok? Eles podem utilizar também toshi. Toshi ga ikutsu. Toshi ga ikutsu. Toshi também está falando de idade também, né? Eu lembro que no começo, nas fábricas, os japoneses perguntavam muito isso daí pra mim, e eu tinha aprendido só de um jeito, só Nansai. Então, se ele perguntava Toshi, aí eu falava, Toshi? Aí eu ficava no Akaranai, tipo, ficava meio assim, perdido. Aí ele falava Nansai, Nansai. Eu falava, Nansai eu sei o que é, tá falando de idade. Aí eu sabia que ele tá falando de idade. Aí eu aprendi outra coisa, que Toshi também que significa falando sobre idade. E às vezes, bem no comecinho, quando eu não sabia nem o que era idade, os japoneses tentavam conversar comigo, né? E eles perguntam a idade, de onde você veio, o seu nome, né? O que você gosta de fazer. Eles perguntam geralmente essas coisas assim, né?
eu não entendia, aí eles falavam. Eles falavam assim, watashi, 30 sai, 30 sai, anata wa, ficava assim, eu tenho 30 anos, e você? Aí eu falei, caramba, o que você tá querendo falar? Às vezes eu não conseguia falar os números, vixe, era complicado no começo, mas é assim que você vai aprendendo. Você vai se expondo à língua, né? Então você começa a absorver o japonês assim, aprendendo algumas palavrinhas básicas ali que usa sempre no dia a dia. Aí então eu fui aprendendo a falar a idade, a falar a minha idade, o número, né? E assim eu fui desenvolvendo isso e sempre que tinha essa conversa, essa primeira conversa com uma pessoa nova, então eu já sabia me expressar. Tem uns japoneses também que às vezes você vai perguntar a idade deles, né? Você aprendeu a falar não sai desu ka? Eles podem utilizar também, geralmente eles falam assim, não sai ni miemasu ka? Não sai ni miemasu ka? Tipo, quantos anos pareço ter? Aí você vai chutar. 45 sai desu ka? Você vai usar o desu ka, que é para pergunta. Você vai falar o número, aqui no caso 45, né? 45 anos. Aí você vai utilizar 45 sai desu ka? O sai sempre você usa para idade, para se referir à idade, e o desu ka para pergunta. Então você vai falar 45 anos? Aí eles podem falar motoe ou motoshita. Motoe, tipo, eu tenho mais que isso. Motoshita, menos do que isso. Então, motoe, ue significa em cima, mais para cima, e shita é para baixo. Então eles podem falar um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. Motoe, motoshita. Aí você vai falando, você vai aprendendo. Se você já aprendeu os números, né? Aí você vai utilizar os números para ir falando a idade do japonês ali. Beleza? Bom, pessoal, a aula de hoje é isso. Hoje eu ensinei as perguntas e as respostas mais comuns num primeiro contato assim, com a língua, que você pode estar utilizando. Então, eles perguntam muito sobre a idade, perguntam também muito sobre de onde você veio, perguntam o seu nome e as primeiras palavras que você utiliza num primeiro contato ali, que é o hajimemashite, yoroshiku onegai shimasu, num shokai. Então você vai poder utilizar essas palavras, como eu já havia dito anteriormente, numa entrevista de emprego, numa escola, se você for estudar. Geralmente no Japão, nas prefeituras, eles dão aula de japonês assim, às vezes é de graça, e às vezes você paga uma merreca, assim, às vezes é bem pouquinho, paga hyakuen por hora, ou por aula, né? Então depende, né, de cada cidade. Você pode também utilizar com seus colegas de trabalho, com pessoas que você acaba de conhecer. Geralmente esses são os tipos de perguntas que eles costumam fazer, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão aí, pode deixar aqui nos comentários, beleza? E se você já conheceu alguma dessas palavras aqui, ou se já passou por alguma situação que teve que usar isso daí e não sabia, põe aí nos comentários aí, compartilha a sua história aí. Vai ser bem legal para outras pessoas verem, porque muitas vezes a gente fica envergonhado de falar as coisas erradas, mas é extremamente comum isso daí. O importante é você sempre se expor à língua para você ir aprendendo cada vez mais, beleza? Vou deixar também aqui no card, que vai estar aparecendo aqui em cima, em algum lugar da tela, uma conversação básica também, utilizando alguns adjetivos que pode ser que você goste também, beleza? E se você quer aprofundar ainda mais, eu tenho um curso de japonês básico, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, dá uma olhadinha lá, se você gostar, se você tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem para mim, eu vou ter o maior prazer em responder. Bom, pessoal, muito obrigado, bons estudos a vocês e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!